E aí pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Anselmo Guerra, sou professor de matemática do IFPE Campus Ipojuca e vamos gravar uma série aqui para vocês, tá? Uma playlist com 10 vídeos. Né? Vamos resolver 10 questões. Que 10 questões são essas? A resolução da prova de matemática do vestibular do IFPE 2019.2 para os cursos técnicos integrados, ok? O Campus Ipojuca, a partir de 2020, vai estar oferecendo 2 cursos nessa modalidade, né? Então vamos ofertar os cursos de Mecânica e Segurança do Trabalho. Tá? Então, para a galera que está se preparando aí, quer fazer parte do IFPE Campus Ipojuca, quer fazer o seu ensino médio junto com o curso técnico, tá? E está se preparando, né? Vamos dar uma olhadinha na prova de matemática, tá certo? Bom, primeiramente, né, vamos abrir a prova, vamos baixar a prova. A prova vocês podem encontrar no site da CVEST, tá? Da Comissão de Vestibular do IFPE. Ok, então esse é o endereço, cvest.ifpe.edu.br, tá? Aqui, né, nós temos os links dos últimos processos seletivos, tá? Entre eles está o vestibular 2019.2, que é o que a gente vai resolver, tá? Tá aqui, ó, link para o vestibular 2020.1, tá certo? Ok? As inscrições vão até 13 de novembro, então, ó, corre que dá tempo, tá certo? Se inscreve lá para o vestibular IFPE 2020.1, ok? Bom, e vocês podem, né, estudar por provas anteriores. Vem aqui na parte de seleções anteriores, ó. Temos os vestibulares aqui, os últimos vestibulares do IFPE. Lá você pode baixar, ó, nesses links aqui você pode baixar, tá, as provas e gabaritos, tá certo? Então vamos lá para a página do vestibular 2019.2. Cliquei aqui, tá? Abriu aqui, ok, 2019.2. Provas e gabaritos, onde é que está? Aqui, ó, provas e gabaritos preliminares. Tá? E aí está a prova do curso, dos cursos técnicos integrados. Prova integrada vestibular 2019.2. Essa é a provinha que a gente vai resolver agora, tá certo? Bom, para começo de história, né, tá aqui a prova, né, as instruções ao candidato, né, formuláriozinho para ele preencher, tá? Tá carregando ainda aqui. A prova começa com língua portuguesa, tá? Vou avançar isso aqui, não é a minha praia, né? Minha praia é matemática. Então as 10 primeiras questões são de língua portuguesa, vamos avançar. Ok, tá carregando aqui. Bom, questão 9, questão 10, questão 11. Pronto, então as questões de matemática, elas são as questões de número 11 a 20, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pela questão número 11. Deixa eu levar isso aqui lá para minha lousa, tá? Então deixa eu dar um print aqui. Essa vai ser a questão que nós vamos resolver agora, tá bom? Tá aqui na área de transferência. Então vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída aqui, está muito grande esse enunciado. Vou colocar aqui no cantinho para a gente começar a resolver. Bom, então vamos lá, né? Bom, a questão diz o seguinte, diz que Adriano ganhou um pote de bombons. Ele quer separá-los em sacos com a mesma quantidade de bombons em cada um. Tá? Se Adriano colocar 4 bombons em cada saco, ele vai usar uma certa quantidade de sacos e vai sobrar um bombom. Sobrará um bombom. Se Adriano colocar 5 bombons em cada saco, ele vai usar 4 sacos a menos do que ele usaria, se colocasse 4 bombons em cada saco, né? E vão sobrar 3 bombons. Tá? O que eu quero saber justamente quantos bombons, tá? A quantidade de bombons nesse pote que Adriano ganhou tem. Né? Quantos bombons tem nesse pote? Tá certo? Bom, antes da gente começar a resolver, a gente vai só recapitular, tá? A questão de divisão euclidiana, tá? Divisão de números inteiros com resto. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar para resolver a questão. Então, só para a gente recapitular, né, em toda divisão, né, os 4 elementos de uma divisão euclidiana, quais são? Né? Nós temos um dividendo, tá? Vou chamar de Dzão aqui, D maiúsculo. Tá? E aí eu faço uma divisão, né? Eu tenho aqui um divisor, vou chamar de Dzinho. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter um resultado que nós chamamos de quociente, né? Q. E vou ter um resto que eu vou chamar de R. Então, tem isso aqui. Em toda divisão isso acontece, né? Temos um dividendo, um divisor, um quociente e um resto. E como é que esses elementos se relacionam, né? Nós sabemos que o dividendo,
ele é o divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Tá? Isso aqui acontece em toda divisão. Tá? Por exemplo, eu quero dividir 38, ok, por 7. E aí, como é que eu faço essa divisão de 38 por 7? Isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 7, eu tenho 35. Para 38, né, vão restar 3 unidades. Tem um resto 3, não é isso? Ou seja, o dividendo, que é 38, ele é igual ao divisor, que é 7, vezes o quociente, que é 5, mais o resto 3. 38 é 7 vezes 5 mais 3. Tá? Vai ser essa a ideia que a gente vai usar para resolver a questão. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Tá? Para a gente começar a responder, então. Essa vai ser a ideia utilizada aqui na resolução da questão, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a quantidade de bombons que Adriano ganhou, tá, de D. Dividendo, tá? E aí o que é que acontece? Eu tenho essa quantidade de bombons, é o dividendo da minha divisão. Se ele for colocar 4 bombons em cada saco, quantos sacos vai usar? Para saber isso, eu vou simplesmente dividir por 4. Então, eu vou pegar essa quantidade de bombons. Quando ele dividir por 4, tá? Quando ele fizer essa divisão por 4, o que é que vai acontecer? Colocando 4 bombons em cada saco. Isso vai me dar uma quantidade Q de sacos. Esse quociente é a quantidade de sacos. E a questão diz que quando isso acontece, tá? Quando ele coloca 4 bombons em cada saco, vai usar uma certa quantidade, tá? E sobrará um bombom, ou seja, eu vou ter um resto 1. Essa é a divisão. Tá? E como em qualquer divisão, o que acontece? Essa quantidade de bombons que Adriano tem, né, que ele ganhou, ela é 4 vezes Q, que é a quantidade de sacos, 4 bombons em cada saco, tá? E sobra um bombom, o resto é 1. Dividendo é divisor vezes quociente mais o resto. Temos isso aí. Beleza? Bom, agora vamos fazer outra divisão. A questão diz o seguinte: se Adriano colocar 5 bombons em cada saco, ele vai usar 4 sacos a menos. A menos que quem? A menos que essa quantidade daqui que ele teria usado se colocasse 4. Tá? E sobrarão 3 bombons. Ok? Então, ó, a quantidade de bombons é a mesma. D. Quando eu pego essa quantidade e divido por 5, ou seja, eu estou colocando 5 bombons em cada saco, tá? Vai dar 4 sacos a menos. Então, vai dar a quantidade que eu tinha antes, menos 4. E vou ter um resto de 3 bombons. Vão sobrar 3 bombons. Tá ok? Então, tenho essa outra divisão aqui. Bom, como em qualquer divisão, o que acontece? O dividendo, que é D, ele é igual ao divisor, que é 5, vezes o quociente. Nesse caso, o quociente aqui, ó, é Q menos 4. Então, 5 vezes Q menos 4, mais o resto, que é 3. O resto que é 3, sobram 3 bombons. Então, eu tenho essa expressão, tá? Vamos dar uma desenvolvida nisso aqui, né? Então, ó, eu tenho o seguinte, essa quantidade de bombons, que é D, ela é... Ó, aqui eu tenho a distributividade, né? Esse 5, ele multiplica o Q, esse 5 multiplica menos 4. Né? Então, o que eu tenho aqui? 5 vezes Q, eu tenho 5Q. 5 vezes menos 4 dá menos 20, mais 3, tá? E menos 20 mais 3 dá menos 17, né? Então, ó, D é igual a 5Q menos 17. Então, ó, Q é igual a isso aqui, tá? Q não, perdão, D, né? A quantidade de bombons é 5Q menos 17. E também é 4Q mais 1. Ok? O que que significa? Significa que essas duas coisas são iguais. Tá? Ou seja, significa, deixa eu escrever aqui no cantinho, que 5Q menos 17, tá? 5Q menos 17 é igual a 4Q mais 1. Eu tenho isso. Tá certo? Dessa forma, o que é que acontece? Ó, quem tem Q vem aqui para o primeiro membro, né? Eu quero saber esse valor de Q. Então, eu tenho que 5Q menos 4Q, né? Esse 4Q ó, passou para o outro lado. Tá? 5Q menos 4Q é igual a 1, menos 17 vai para lá mais 17. E 5Q menos 4Q dá Q, tá? E 1 mais 17 é 18.
Ou seja, Q é igual a 18. Tenho isso aqui. Beleza? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é a quantidade de bombons, que é o D. Tá? O que eu quero é o D. Só que o D, ele é 4Q mais 1. Ou 5Q menos 17. Então, em qualquer uma dessas expressões eu vou ter o valor de D. Basta substituir, tá certo? O Q por 18. Eu vou pegar essa primeira aqui, tá certo? Então, ó, daqui o que é que nós temos? Temos que D é 4 vezes 18 mais 1. Tá? 4 vezes 18. 18 duas vezes dá 36, né? 4 vezes é o dobro, né? Dá 72. Ok? 72 mais 1 dá 73. Essa é a resposta alternativa A. Está resolvida aí a primeira questão. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo com a resolução da questão número 12, tá? Tchau, tchau.